Já parou para pensar no que fazer quando parece que todas as portas se fecham? E se eu te dissesse que mesmo quando tudo parece incerto e sua mente está cheia de dúvidas, existe um caminho que Deus quer que você siga? É nas horas de incerteza que a voz do Senhor se torna mais clara e próxima, pronta para guiar aqueles que buscam a orientação divina. Muitas vezes, somos consumidos pela ansiedade, pelo medo do futuro, ou ainda pela confusão sobre qual escolha tomar. É nesse momento crucial que Deus nos convida a ouvir sua voz e seguir a luz que Ele oferece. Imagine-se no meio de uma tempestade, onde os ventos sopram forte e as ondas ameaçam te engolir. Você já se sentiu assim, sozinho e perdido? Esse é um sentimento comum, mas não precisa ser o seu estado permanente. Existe um poder oculto, querido irmão e irmã, que transforma incertezas em clareza e desespero em esperança. Quando a vida te traz perguntas sem resposta, Deus diz: quando não sabe o que fazer, eu falo com você. Essa promessa divina é um bálsamo para os nossos corações aflitos. Neste vídeo, embarcaremos numa jornada de descoberta, um profundo mergulho nas Escrituras que revela como Deus se comunica com nós, mesmo em nossos momentos de maior dúvida. Você aprenderá que não está sozinho. A resposta que você busca pode estar mais perto do que imagina. O Senhor fala através de situações, pessoas e, claro, de sua palavra. Como você reage a isso? Muitas vezes, ignoramos ou não percebemos as direções divinas que nos cercam. E se eu te dissesse que ao longo deste estudo, você encontrará não apenas respostas, mas um poder renovador que pode transformar a sua vida? As lições que compartilharemos podem conter a chave para a sua liberdade espiritual, um libertar não só das suas inseguranças, mas também um acionamento para um novo capítulo na sua fé. Você está pronto para descobrir essas verdades ocultas? Aguarde até o último momento, pois a penúltima lição é especialmente poderosa e pode ser o que você estava esperando. Antes de seguirmos, quero que você faça um compromisso. Comente "Paz em Cristo" abaixo, como um sinal de que você está aqui buscando a voz de Deus. Essas palavras não são apenas um cumprimento, mas um símbolo da sua busca sincera por entendimento e paz em meio às dificuldades. E se você ainda não curtiu este vídeo, quero incentivá-lo a fazer isso agora. O seu gesto ajudará a espalhar a palavra de Deus a mais corações aflitos e sedentos por esperança. Você está contribuindo para que mensagens transformadoras cheguem a quem mais precisa. E claro, se ainda não se inscreveu no canal, convido você a fazê-lo. Inscrever-se é muito mais do que um simples clique. Representa um passo de fé e compromisso com sua jornada espiritual. Assim como Deus nos orienta a andar em novidade de vida, inscrever-se aqui é a expressão do seu desejo de continuar aprendendo e se aproximando dele. Que privilégio é poder contar com você nessa caminhada. Neste estudo, vamos juntos descobrir como Deus, em sua grandeza e amor, fala em nossas vidas, mesmo nas horas mais complicadas. As verdades que exploraremos têm o poder de iluminar seu caminho e te trazer paz em meio à tempestade. Sua vida pode ser radicalmente transformada se você abrir o coração e permitir que o Espírito Santo fale com você de maneira clara. Portanto, fique atento ao que virá nos próximos minutos. Você pode precisar de um caderno e uma caneta para anotar insights, caminhos e direções que Deus colocará em seu coração. Este é um momento sagrado, não apenas para aprender, mas para ouvir a voz de Deus ressoando em seus pensamentos. Ele deseja que cada um de nós ouça suas instruções não apenas em momentos de desespero, mas em todas as áreas de nossas vidas. Agora, vamos juntos iniciar essa linda jornada de fé e descoberta.
Estou confiante de que ao final deste vídeo, você se sentirá mais fortalecido e conectado ao nosso Criador, sabendo que, independentemente da situação, Ele sempre está pronto a falar e guiar aqueles que o buscam de coração sincero. Vamos juntos desbloquear as verdades que Deus tem para nós. A voz do Senhor em nossas inseguranças. Você já se pegou em um momento da vida em que tudo parece tão confuso e incerto? Essas inseguranças podem ser avassaladoras, e é exatamente nessas horas que devemos nos lembrar de uma verdade poderosa. Quando não sabe o que fazer, eu falo com você. Esta promessa, registrada em nossa Bíblia, é um lembrete de que, em meio ao caos, a voz de Deus ainda ressoa forte, convidando-nos a escutá-la. Vamos explorar como essa dinâmica se revela nas nossas vidas diárias e a importância de estar atento a essa comunicação divina. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram inseguranças e incertezas. Lembremos de Moisés, por exemplo. Ele estava inseguro ao ser chamado por Deus para liderar o povo de Israel. Moisés questionava sua própria capacidade e relevância. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Êxodo 3:11. Essa pergunta reflete uma luta comum que muitos enfrentam: a dúvida sobre o próprio valor e propósito. Mas Deus não lhe deixou sozinho em sua incerteza. Ao invés disso, Ele reforçou a sua presença e anunciou: certamente estarei contigo. Podemos nos perguntar: por que é tão difícil ouvir a voz de Deus em momentos de angústia? A resposta pode estar em meio ao barulho do nosso dia a dia. Nossa vida moderna está repleta de distrações que podem nos impedir de perceber a presença de Deus. Seus planos e sua vontade não mudam, mas nossa capacidade de ouvi-lo pode estar ofuscada por preocupações, ansiedade e barulho exterior. É como estar em um estádio lotado, gritando em meio à multidão. Se não nos silenciarmos e não pararmos para ouvir, a mensagem jamais será ouvida. Imagine a cena: um navegador em alto mar, cercado por uma tempestade, gritando a plenos pulmões por socorro. Enquanto os ventos uivam e as ondas se quebram contra o barco, o que ele realmente precisa é encontrar uma âncora. Essa âncora é a voz do Senhor, que traz clareza às nossas dúvidas e medo. Quando não sabe o que fazer, eu falo com você. Essas palavras nos asseguram que, mesmo quando tudo parece desmoronar, poderemos encontrar segurança na sua orientação. O Salmo 119:105 nos lembra que a palavra do Senhor é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Precisamos buscar essa luz em nossas decisões diárias. Quando estamos perdidos, não devemos temer, mas sim acolher a promessa que sabemos estar esperando por nós, qualquer que seja o desafio que você enfrenta. Lembre-se de que o Senhor é sua luz, seu guia. Em sua vida, lembre-se que a chave para ouvir a orientação de Deus é a entrega a Ele. Isso significa abrir mão do controle, confiar em seus planos e buscar a sabedoria divina. As inseguranças são um convite divino para que busquemos um relacionamento mais profundo com Ele. Pense em relação a uma flor que precisa da luz do sol para florescer. Assim somos nós, precisando da luz de Deus para crescer em confiança e certeza. Esse crescimento pode ser alcançado através da oração, meditação na palavra e a prática da escuta ativa. É um profundo chamado à intimidade com o nosso Criador, que nos quer mais próximos dele. Uma prática que pode ajudar nesse processo é o diário espiritual. Ao escrever suas preocupações, medos e também as respostas e clarezas que já sentiu, você promove um espaço para ouvir Deus. Esse exercício não apenas ajuda a captar os sussurros divinos,
mas também estabelece um diário de gratidão e crescimento ao longo da jornada. Mas como posso distinguir a voz de Deus da minha própria voz interior? Essa é uma questão importante que muitos se perguntam. A resposta pode ser encontrada em 1 João 4:1. Amados, não creiam em todos os espíritos, mas experimentem os espíritos se são de Deus. Isto nos ensina a verificar se o que ouvimos está alinhado com a verdade de sua palavra. Deus nunca falaria algo que contrarie os princípios que Ele mesmo nos deixou nas Escrituras. Cada vez que você se depara com dúvidas, lembre-se do refrão que sempre frasei: quando não sabe o que fazer, eu falo com você. Este é um convite para confiar no Senhor e se abrir para a sua orientação. Se você sentir a segurança em sua palavra, estará preso menos às suas incertezas e mais presente na caminhada de fé que Deus tem reservado para você. Que isso seja um lembrete constante para você. A jornada de fé não é uma estrada reta, mas um caminho repleto de desvios, incertezas e descobertas. Permita que Deus fale com você em meio a quaisquer inseguranças que você esteja enfrentando. Ele tem a resposta que você tanto procura. É só aguardar em sua presença e confiar que a voz dele irá surgir, clara e forte em meio ao turbilhão. Preste atenção aos pequenos sinais, seja em momentos de oração, nas Escrituras ou mesmo em conversas com amigos e familiares. O próprio Deus pode usar pessoas ao nosso redor para expressar seus planos. Então, se você está lá persistente em sua busca, o que pode acontecer? Você pode descobrir que as inseguranças que antes o paralisavam são, na verdade, o combustível que o inspira a avançar em fé. Lembre-se sempre, Deus fala, e Ele está ansioso para que você o ouça. Transforme suas inseguranças em um clamor por sua voz e observe como o Senhor começa a guiar os seus passos em direção a um futuro cheio de promessas. Número 2. A importância da oração. Você já se perguntou como posso me conectar verdadeiramente com Deus quando as palavras parecem falhar? A oração é onde encontramos nosso refúgio em meio ao barulho do mundo. Uma ponte que nos liga ao nosso Criador. Nos momentos de incerteza, é através da oração que conseguimos abrir nosso coração e receber instruções claras de Deus. Quando nos encontramos sem saber o que fazer, a oração se torna não apenas um ato de comunicação, mas uma manifestação de nossa fé e entrega. É nesse espaço sagrado que a voz do Senhor se torna mais audível. A Bíblia nos ensina que a oração é essencial na vida do crente. Em Filipenses 4, 6 a 7, lemos: Não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, em tudo, pela oração e súplica, apresentem seus pedidos a Deus. Neste versículo podemos ver que a oração não é opcional, mas sim uma necessidade em nossa caminhada espiritual. Quando trazemos nossas ansiedades a Deus, Ele troca o peso da dúvida pela paz, que excede todo entendimento. Essa é uma promessa que deve ser o alicerce da nossa vida de oração. Muitas vezes as pessoas acreditam que a oração precisa ser elaborada e cheia de palavras bonitas, mas a verdade é que Deus mora nos corações sinceros. Imagine uma criança se aproximando de seu pai. A espontaneidade e a simplicidade de suas palavras demonstram a confiança e o amor que tem por ele. Da mesma forma, encorajo você a se aproximar do Senhor com um coração puro, sem se preocupar com a forma. Suas orações podem ser simples, mas se forem sinceras, Deus ouvirá. Pense na história de Elias, que após anos de serviço a Deus, encontrou-se cansado e temeroso. Ele estava em uma caverna, se perguntando se tudo havia acabado. O que estarei fazendo aqui? 1 Reis 19:9. Ao clamar ao Senhor, ele não apenas recebeu orientações divinas,
mas também um encontro transformador. Deus não o confrontou em meio ao alvoroço, mas sim em um sussurro suave. Esta é a beleza da oração. Muitas vezes buscamos as respostas em meio a gritos e confusão, mas é no silêncio que encontramos a graça de Deus. Você já considerou que, assim como Elias, o que precisamos pode não ser uma resposta sobrenatural, mas um momento de clareza em meio ao silêncio? Às vezes as respostas que estamos esperando não vêm imediatamente, mas o importante é como usamos esse tempo. É nesse aguardo que podemos crescer, que a oração se transforma em uma prática de escuta e entrega. É essencial entender que a oração não muda apenas a situação, mas também nos transforma. Quando entregamos nossos problemas a Deus, permitimos que Ele trabalhe em nós e através de nós. Podemos nos tornar instrumentos de Sua vontade. Ao orar, reconhecemos o nosso lugar e a soberania dele sobre todas as coisas. Essa entrega é difícil, mas é o que nos demonstra que, mesmo sem saber o que fazer, a presença de Deus é suficiente. Lembre-se da prática da oração diária. Um compromisso com a oração pode ser o farol que ilumina o caminho quando as opções parecem escassas. Reserve um tempo do seu dia para se aprofundar nessa prática. Você pode criar um ambiente tranquilo, livre de distrações, onde possa falar e ouvir a Deus. Isso pode incluir louvor, meditação nas Escrituras e, acima de tudo, uma conversa franca com o Senhor. Se você se encontrar em uma encruzilhada e não souber o que fazer, lembre-se de que, na oração, você não está apenas buscando respostas, mas também um relacionamento mais profundo com Deus. Às vezes, o que Ele realmente quer é que você esteja mais próximo dele. Isso significa que, quando você se sente perdido, pode ser o tempo ideal para aprofundar o seu compromisso com a oração. Você pode se perguntar: qual é o papel da fé na oração? A resposta é simples. A fé é o elemento que ativa a oração. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderá dizer a este monte: transporte-se daqui para acolá, e ele se transportará. Mateus 17:20. Ter fé é acreditar que Deus ouvirá e responderá, mesmo quando não vemos soluções imediatas. Isso não significa que não teremos dúvidas ou medos, mas que nossa confiança deve repousar antes de tudo no poder de Deus. Quando você ora, você fortalece sua relação com o Senhor. A oração é um diálogo, uma conversa contínua que se estende através das horas do dia. Ao falarmos com Deus, isso nos permite entender nossos sentimentos, encontrar direção e crer que Ele está ouvindo. É como uma fusão de autoestima e dependência. Confiamos nele, mesmo quando não temos todas as respostas. Você já pensou como cada oração sobe como um incenso aos céus? Cada clamor, cada súplica se torna uma fragrância agradável ao Senhor. Ele está sempre consciente de nossas dores e angústias. Quando ficamos em silêncio e pedimos, precisamos acreditar que Ele está tratando tanto a nossa situação como também a nossa alma. Portanto, na sua caminhada de fé, nunca subestime o poder da oração. Quando as dúvidas surgirem e as direções forem confusas, confie que Deus está apenas a um clamor de distância. Por meio da oração, você pode encontrar clareza, conforto e, acima de tudo, a certeza de que o Senhor sempre se importa e está pronto a guiá-lo, mesmo nas sombras da incerteza. Número 3. A importância da meditação na palavra. Você já se perguntou: como posso realmente ouvir a voz de Deus em meio ao caos da minha vida? A resposta pode ser encontrada na prática da meditação na palavra de Deus. Às vezes, estamos tão imersos na correria do dia a dia que nos esquecemos de dedicar tempo para contemplar as Escrituras e deixar que a verdade de Deus entre em nossos corações. A meditação é uma forma de calar as vozes externas e permitir que a voz interna de Deus se torne clara e distinta.
É nesse espaço de quietude que encontramos a sabedoria que tanto buscamos. A palavra de Deus não é apenas um texto antiquado, é viva e eficaz, capaz de transformar vidas e realidades. Em Hebreus 4:12 está escrito: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Meditar na palavra nos conecta intimamente com a mente e o coração do Senhor. Cada versículo se torna um veículo para a comunicação divina, nos proporcionando direção, encorajamento e até mesmo correção quando necessário. Pense na história de Josué, que foi chamado para liderar o povo de Israel na conquista da terra prometida. Deus disse a ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Josué 1:8. Essa instrução era fundamental para sua liderança e sucesso, e a meditação nas Escrituras o prepararia para os desafios que viriam. Assim também, meditar na palavra é crucial para nos preparar para os desafios da vida. Você já parou para refletir sobre o quanto sua vida mudaria se fizesse da meditação na palavra um hábito diário? Quando buscamos a sabedoria em Deus através da meditação, não apenas obtemos respostas, mas somos também transformados por essa verdade. É como se cada vez que meditamos, uma luz interior se acendesse, tornando nossos objetivos e planos mais claros. E isso nos leva a ser criativos na forma como aplicamos a palavra em situações cotidianas. A meditação nos convida a parar, a respirar e a realmente ouvir. Muitas vezes, o silêncio artificial que criamos pode manter-nos distraídos. Ao invés de resolvermos nossos dilemas com pressa, que tal dedicar tempo para refletir na palavra? Podemos nos perguntar: o que Deus está tentando me ensinar neste momento? Essa atitude de reflexão pode abrir novas perspectivas e profundas revelações. Imagina a cena: um pescador que traduz um enorme enigma ao olhar o mar. As águas são profundas e o que ele precisa está no fundo. A meditação na palavra é como um mergulho que traz à tona preciosidades escondidas. As Escrituras estão repletas de sabedoria que pode ser personalizada para cada um de nós. As respostas que você procura podem estar esperando que você desça às profundezas da palavra, seja em momentos de inquietação ou em dias de felicidade. A meditação traz à nossa mente e coração o que é verdadeiramente necessário. Além disso, temos a promessa de que, ao meditar na palavra, encontramos força. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 125. Essa confiança é a âncora em tempos de incerteza. Sabia que a prática da meditação pode até beneficiar sua saúde mental? Estudos mostram que a meditação aliada à reflexão espiritual pode reduzir o estresse e aumentar a clareza mental. Ao nos concentrarmos na palavra de Deus, encontramos não apenas consolo, mas também um recurso interno que sustenta nossa espiritualidade. É como o óleo que mantém a lâmpada acesa. A palavra é o combustível que nos mantém firmes nas tempestades da vida. Um método eficaz de meditação é escolher um versículo específico e refletir sobre ele ao longo do dia. Pergunte a si mesmo: como posso aplicar essa verdade em minha vida? Ou, o que Deus está dizendo a mim neste versículo? Essa reflexão pode gerar insights que não apenas nos guiarão, mas também transformarão nossos comportamentos e atitudes. Além disso, quando meditamos na palavra, nos tornamos mais aptos a discernir a vontade de Deus em nossas vidas, mesmo quando as respostas não são imediatas. É importante lembrar que a paciência é uma virtude essencial na caminhada de fé. Você deve estar aberto a que Deus revele suas verdades no tempo certo, e isso vem através da meditação constante e sincera.
Assim, ao longo do dia, mesmo que as pressões da vida tentem cegar sua visão, lembre-se da importância da meditação na palavra. Quando medita, você se torna um recipiente de sabedoria e um portador da verdade. Essa prática não é apenas um exercício espiritual, mas uma maneira de viver plenamente em sintonia com Deus. Sempre que você se sentir perdido, pense na palavra como seu mapa. Permita que ela guie seus passos, iluminando o caminho e trazendo clareza. Portanto, mantenha uma atitude de meditação na palavra em sua vida diária. Ao aprofundar essa prática, você descobrirá que mesmo nas horas mais sombrias, a luz de Deus brilhará através do conhecimento e da sabedoria que obtivera nas Escrituras. Com isso, conseguirá ouvir nítida e claramente a voz do Senhor em sua jornada. Número 4. A comunhão com outros crentes. Você já parou para pensar como a comunhão com outros crentes pode impactar sua caminhada espiritual? Muitas vezes, quando enfrentamos dúvidas ou tempestades internas, a tendência natural é nos isolarmos. Entanto, é exatamente nesse momento que mais precisamos da comunidade de fé ao nosso redor. Ser parte do corpo de Cristo é um presente que Deus nos deu para que possamos nos apoiar mutuamente em nossas jornadas. A comunhão traz encorajamento, amor e, acima de tudo, a orientação divina que cada um de nós busca nas horas de incerteza. Em Hebreus 10, 24 a 25, encontramos uma exortação clara: e consideremos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de reunir-nos, como é costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros. Este versículo nos ensina que a união é fundamental em tempos parece desmoronar. As palavras e ações de nossos irmãos em Cristo servem como um lembrete tangível da presença de Deus em nossas vidas. Imagine um time de corredores que se reúnem para treinar. Enquanto cada um deles está lutando por suas próprias metas, eles se encorajam e se ajudam nas dificuldades. Assim somos nós na comunidade da fé. Às vezes, todo esforço individual pode parecer pesado, mas quando alguém ao nosso lado diz um simples "você consegue" ou "estou aqui com você", isso faz toda a diferença. A comunhão fortalece nossa confiança e nos lembra que não estamos sozinhos. É fácil se deixar enredar por dúvidas e incertezas, mas quando temos parceiros de fé, somos incentivados a elevar nossos pensamentos e a permanecer firmes em nossas convicções. Nesta caminhada, precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 27:17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Através da interação com outros crentes, nos tornamos mais afiados, mais sábios e mais próximos da verdade de Deus. Quando estamos em comunhão, as orações de outros também se somam às nossas. Muitas vezes, um simples pedido de oração pode abrir as portas para milagres em nossas vidas. Quando um irmão ou irmã se une a nós em fé, a força dessa união amplifica nossos pedidos diante do trono de Deus. Lembre-se da história do amigo que levou seu companheiro paralítico até Jesus, abrindo um buraco no telhado para que ele pudesse ser curado. Marcos 2:4. É uma demonstração clara de que o apoio uns dos outros pode levar a grandes maravilhas. Você já se sentiu energizado após uma conversa edificante com um amigo da igreja? Essa é a beleza da comunhão. As palavras de encorajamento, os testemunhos de fé e a partilha de experiências nos ajudam a ver além de nossa própria perspectiva. Quando ouvimos como Deus agiu na vida de outra pessoa,
Isso não só desperta a esperança em nós, mas nos inspira a buscar as próprias bênçãos que Ele tem para nós. E não podemos esquecer que em um mundo repleto de incertezas e opressões, a comunhão nos fornece um espaço seguro para expressar nossas vulnerabilidades. Todos nós enfrentamos momentos de dúvida, frustração e medo. É nesse ambiente de aceitação que podemos ser verdadeiramente autênticos e receber apoio sem julgamento. O amor de Cristo nos chama a levar os fardos uns dos outros, Gálatas 6:2, e a ser um farol para aqueles que podem estar perdidos. Às vezes, caminhamos juntos por muito tempo antes de percebermos que estamos passando por uma luta semelhante. Ter o apoio de nossa comunidade de fé nos ensina que o que passamos não é em vão, pois podemos usar nossas experiências para ajudar os outros. Deus usa cada um de nós para confortar e encorajar. Isso significa que mesmo que você não esteja enfrentando uma crise pessoal, a sua presença é crucial. Você pode ser a voz de Deus na vida de alguém que está lá fora, esperando por esperança. Mas como podemos cultivar essa comunhão significativa? Um dos meios mais eficazes é participar de grupos de estudos bíblicos, corais ou atividades da igreja. Criar laços que vão além do superficial e cultivar relacionamentos genuínos. É nesses momentos que encontramos oportunidades de nos abrir e nos encorajar uns aos outros a ouvir a voz de Deus. Você pode se perguntar: como posso encontrar tempo no meu dia a dia para estar em comunhão? Se você se comprometer a priorizar esses encontros, verá como as bênçãos de Deus fluirão em sua vida. Ao participar de eventos e ministérios, você não só crescerá espiritualmente, mas também se tornará uma luz para aqueles que estão ao seu redor. Isto se alinha perfeitamente com o que está escrito em Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Não subestime o impacto que suas ações e sua presença podem ter no mundo. Portanto, abrace a comunhão com outros crentes. Não importa quão desafiador possa parecer, descubra a beleza de ser apoiado e encorajado enquanto você tenta ouvir a voz de Deus em sua vida. Esteja aberto a participar, a ouvir e a dar consolo. Envie mensagens de encorajamento, convide alguém para tomar um café ou junte-se a um grupo de oração. A vida cristã é uma jornada coletiva e juntos podemos caminhar com mais confiança e clareza, ouvindo a voz do Senhor em cada passo que damos. Número 5. Perceber os sinais de Deus em nossas vidas. Você já se perguntou como posso identificar os sinais que Deus está me enviando quando estou diante de decisões difíceis? Muitas vezes vivemos ansiosos, buscando respostas e direções claras em meio às tempestades da vida. Mas a verdade é que Deus frequentemente se comunica conosco de maneira sutis. E a habilidade de perceber esses sinais pode ser a chave que nos leva à clareza em tempos de incerteza. É como um farol que ilumina o caminho em uma noite escura. Se estivermos atentos, poderemos ver claramente o caminho que o Senhor deseja que sigamos. A experiência de perceber os sinais de Deus é um aprendizado contínuo em nossa jornada de fé. Em Romanos 1:20, somos lembrados de que as suas qualidades invisíveis, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. Isso nos ensina que Deus está constantemente se revelando a nós, mesmo em nossas experiências cotidianas e nas belezas da natureza ao nosso redor. No entanto, para que possamos perceber essas revelações,
precisamos de uma disposição em nossos corações e mentes para observar e discernir. Frequentemente, os sinais de Deus se manifestam em nossos relacionamentos, experiências e até mesmo em circunstâncias que, a princípio, parecem comuns. É fundamental manter olhos e ouvidos abertos ao se deparar com pequenas coincidências que podem ser, na verdade, respostas diretas às nossas orações. A história de Gideão nos oferece um exemplo notável disso. Ele pediu a Deus que confirmasse seu chamado usando poças de orvalho como um sinal. Juízes 6:36-40. A vontade de Deus não é sempre óbvia, mas quando Ele valida em nossos corações, precisamos confiar que está nos guiando de maneira clara. Podemos nos tornar tão consumidos pelas nossas preocupações que perdemos a capacidade de perceber os sinais de Deus. Pense na história de como Jesus acalmou a tempestade. Os discípulos ficaram desesperados enquanto o barco balançava, e Jesus estava logo ali, dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Quantas vezes nos encontramos como os discípulos, clamando em nossa própria tempestade? No entanto, precisamos lembrar que mesmo quando não percebemos, Deus está sempre presente e ativo em nossas vidas. Ele é o Senhor do tempo e do espaço, e mesmo nas adversidades, está em controle. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Muitas vezes, um amigo ofereceu uma palavra de encorajamento no momento certo, ou um versículo que você leu parece se encaixar perfeitamente na sua situação atual. Essas podem ser pistas divinas. Em Provérbios 3:5-6, lemos: Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Este versículo nos convida a confiar que, ao buscarmos a vontade do Senhor, Ele iluminará nosso caminho, tornando os sinais mais claros. Uma prática que pode ajudar você a detectar esses sinais é criar um espaço de reflexão diária. Reserve um tempo ao final do dia para refletir sobre os eventos que ocorreram, considerando se houve revelações ou manifestações que possam ter vindo do Senhor. Essa meditação sobre o dia nos permite não apenas suprir orações, mas também identificar a presença de Deus em nossa rotina. É como acolher o maná que Ele derrama sobre nós todos os dias. Ao abrir o coração para ver e ouvir, você começará a reconhecer que Deus trabalha em pequenos detalhes para nos guiar. Às vezes, estamos tão focados nos grandes eventos que deixamos de lado o cotidiano. Seja uma conversa casual, uma canção que toca na rádio ou uma passagem que lemos aleatoriamente. Imagine, por exemplo, um artista pintando uma obra de arte. Olhar de perto revela detalhes que, à distância, pareceriam irrelevantes. Assim é a vida espiritual. Precisamos nos aproximar do nosso ambiente e buscar as nuances que Deus colocou em nosso caminho. Além disso, estar em comunhão com outros crentes pode nos ajudar a detectar os sinais de Deus. Um amigo ou irmão pode ter uma palavra de sabedoria ou um testemunho que nos esclarece os nossos dilemas pessoais. Nunca subestime a importância de estar em sintonia com nossa comunidade de fé. Frequentemente, o Senhor fala através de terceiros para nos guiar e encorajar. Entretanto, ao mesmo tempo que buscamos sinais, é crucial que façamos isso sendo guiados pelo Espírito Santo. Mas quando Ele, o Espírito da Verdade, vier, Ele os guiará a toda a verdade. João 16:13. Portanto, não podemos confiar apenas em boas intenções ou percepções. Precisamos da direção do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é um assistente que nos ajudará a discernir o que é verdadeiramente bom e de Deus. Deus não se muda,
Mas nós, mesmo em meio às diferenças e incertezas, temos a responsabilidade de não deixar que a poeira se acumule sobre nossa capacidade de ouvir. Esteja sempre atento à luz que ele traz. Ao permanecer em oração, meditação na palavra e comunhão, você começará a reconhecer que os sinais de Deus estão ao seu redor, prontos para serem descobertos em cada pequena parte da sua vida. Então, à medida que buscamos a voz de Deus e respostas a nossas dúvidas, não se esqueça de que os sinais estão lá, esperando para serem percebidos por olhos atentos e corações dispostos. Permita que sua jornada de fé seja uma busca ativa e sempre esteja pronto para ouvir e ver o que Deus deseja comunicar. Número 6. A necessidade do silêncio espiritual. Você já parou para pensar como o silêncio pode se tornar uma ferramenta poderosa para ouvir a voz de Deus em meio à agitação da vida moderna? Muitas vezes, somos bombardeados por ruídos e distrações que nos afastam da clareza e da paz espiritual. No entanto, a prática do silêncio espiritual pode ser uma das maneiras mais eficazes de sintonizar nosso coração à frequência de Deus. É no silêncio que as verdades mais profundas podem emergir, e a voz do Criador torna-se clara e audível, mesmo em nossos momentos mais desafiadores. O silêncio espiritual não é apenas a ausência de sons. É um estado de alma que nos permite estar plenamente presentes diante de Deus. Em Salmos 46:10, lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este convite de Deus nos chama a parar, a desacelerar e a reconhecer sua soberania. É um lembrete de que o nosso valor não está nas corre-corre do dia a dia, mas na capacidade de silenciar nossas preocupações e ouvir o que o Senhor deseja nos revelar. Imagine a cena de um lago tranquilo e sereno. O reflexo das árvores na água é nítido e claro, mas quando há ondas e agitação, essa imagem se torna distorcida. Assim são nossas vidas. Quando estamos sobrecarregados com as pressões do cotidiano, os ruídos que nos cercam podem turvar nossa percepção de Deus e de sua vontade. O silêncio espiritual é um convite para restaurar esse reflexo claro de sua presença em nossos corações. Em nosso mundo atual, estamos cercados por incessantes distrações, desde redes sociais até o barulho constante das notícias. É quase como um ruído branco que pode ofuscar o que realmente importa. Ao nos permitirmos momentos de silêncio, conseguimos criar um espaço sagrado onde Deus pode falar ao nosso coração. Na vida de Jesus, frequentemente vemos momentos em que ele se retirou para orar e ficar em silêncio. Lucas 5:16. Ele sabia da importância de se conectar com o Pai longe das pressões e opiniões externas. E nós também devemos fazer o mesmo. Quando paramos para fazer silêncio, estamos dando a nós mesmos a chance de refletir sobre o que realmente é significativo. Muitas vezes nas nossas vidas, um caos interno pode ser um reflexo do barulho externo. O silêncio não só nos acalma, mas também nos permite direcionar nossos pensamentos para as questões mais profundas de nossas vidas. Nesses momentos, podemos perguntar a nós mesmos: o que o Senhor está tentando me ensinar? Ou qual é a resposta que estou buscando? Um método eficaz para cultivar esses momentos de silêncio espiritual é a prática de retiros periódicos. Reserve um dia, um fim de semana ou até mesmo algumas horas para se afastar da rotina e passar um tempo a sós com Deus. Isso não significa apenas ficar em um lugar isolado. É criar um espaço interno onde você possa se conectar com Ele. Um lugar onde você pode refletir, orar e meditar, longe da agitação e das interrupções do dia a dia. Outra prática é incorporar o silêncio em sua rotina diária. Ao acordar, dedique os primeiros minutos para ficar em silêncio.
meditando sobre a graça de Deus e permitindo que a sua presença encha seu coração. Antes de dormir, ofereça um tempo para refletir sobre o seu dia, buscando ouvir-o. Que Deus gostaria de dizer a você durante aquelas horas de descanso. Essa sintonia com o Senhor se traduz em paz e sabedoria em várias áreas de sua vida. Lembre-se também que o silêncio pode ser desconfortável. Podemos nos sentir inquietos ou ansiosos ao ficarmos sozinhos com nossos pensamentos. No entanto, é exatamente nesse desconforto que podemos descobrir áreas que ainda não entregamos a Deus. Ele deseja que tenhamos um relacionamento genuíno, e o silêncio é um espaço onde sua paz pode nos envolver, enquanto Ele cura e restaura nossas feridas. Em Isaías 30:15, encontramos uma poderosa declaração: na conversação em silêncio e repouso está a vossa salvação, na confiança serena está a vossa força. Essa passagem sublinha a importância de confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. No silêncio, podemos nos fortalecer, permitindo que sua presença nos encoraje e nos dê forças para enfrentar o que está por vir. Por fim, não subestime a conexão entre o silêncio e a adoração. A adoração não precisa ser apenas música e canções. Também pode ser um momento de reverência em que as palavras cessam e o coração se volta para o Senhor em gratidão e reconhecimento. Ao abrirmos mão do controle e fazermos silêncio, podemos criar um espaço favorável para o Espírito Santo agir em nós. Portanto, à medida que você caminha nesta jornada de fé, lembre-se da importância do silêncio espiritual. Deixe que ele torne-se um recurso poderoso em sua busca por ouvir a voz de Deus. Permita-se momentos de tranquilidade, onde sua alma possa se aquietar e se entregar ao Senhor, confiando que Ele sempre estará pronto para se revelar em meio ao silêncio. É nesse espaço que o seu coração encontrará clareza e suas dúvidas serão dissipadas pela luz da presença de Deus. Número 7. A palavra como nossa direção. Você já se perguntou por que é tão essencial que a palavra de Deus esteja em nossas vidas quando enfrentamos decisões difíceis? Muitas vezes, em momentos de incerteza, podemos nos sentir como navegadores perdidos no mar. As ondas das circunstâncias nos empurram para direções diferentes e a falta de clareza pode ser opressiva. Mas a boa notícia é que temos uma âncora poderosa, a Palavra de Deus. Em tempos de dúvida, a Escritura nos oferece não apenas conforto, mas também a direção clara que tanto precisamos. Em Salmos 119, 105 está escrito: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa imagem é essencial quando confiamos na palavra. Ganhamos uma luz que brilha em meio à escuridão da incerteza. Mas como podemos garantir que esse brilho nos guie corretamente? Precisamos não só lê-la, mas também meditá-la, internalizá-la e aplicá-la em nossas vidas. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus a usou para guiar seu povo. Pense em Josué, que após a morte de Moisés, estava prestes a liderar Israel na conquista da terra prometida. Deus disse a ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Josué 8:8. Essa instrução nos ensina que a meditação na palavra nos prepara para os desafios que encontramos. Quando buscamos e nos aprofundamos nas Escrituras, não estamos apenas coletando informações, mas estamos permitindo que a verdade de Deus molde nossos pensamentos e ações. Quando estamos diante de decisões desafiadoras,
um primeiro passo fundamental é buscar versículos que falem sobre a situação em questão. A ideia é não apenas encontrar respostas, mas também permitir que as Escrituras desafiem e incentivem nossa fé. Quando enfrentamos a ansiedade sobre o futuro, por exemplo, podemos nos lembrar de Filipenses 4, versículos 6 a 7, que nos exorta a não andarmos ansiosos, mas a levar tudo em oração e súplica. Essas palavras nos orientam a trocar nossa preocupação pela paz que excede todo entendimento. Além disso, a palavra de Deus é um guia em tempos de incerteza. Imagine um GPS que não só indica o caminho, mas também oferece alternativas quando encontramos obstáculos. A Escritura nos proporciona essa direção. Quando estamos diante de crises ou escolhas que nos fazem hesitar, a palavra é um recurso vital que nos diz não apenas o que fazer, mas também porque devemos tomar essas decisões. A vontade de Deus se revela através de seus ensinamentos, nos permitindo discernir o certo do errado e o que é benéfico do que pode ser prejudicial a nosso crescimento espiritual. Uma prática que pode ajudar nesse entendimento é a leitura devocional das Escrituras. Reserve um tempo em seu dia, seja pela manhã ou antes de dormir, e busque um texto que fala ao seu coração. Ao fazer isso, converse com Deus. Pergunte-lhe sobre o que Ele deseja ensinar com aquelas palavras. Esse tipo de interação transformará a sua leitura em um diálogo, onde você está disposto a ouvir e a viver o que aprendeu. Além disso, quando internalizamos a palavra, ela se torna um arsenal contra os momentos de dúvida e ansiedade. Em 2 Timóteo 3, 16 a 17, encontramos a lembrança de que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a orientação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra é, assim, uma ferramenta que pode nos equipar em todas as áreas da vida, tornando-nos capazes de enfrentar o que vier. Outro ponto importante é o uso da palavra na oração. Quando oramos, podemos usar as promessas contidas nas Escrituras como uma forma de nos firmarmos em fé. Se você está enfrentando desafios financeiros, pode lembrar-se das promessas de provisão de Deus. Se a preocupação bate à porta, as promessas de paz podem ser o seu escudo. Ao incorporar as Escrituras em suas orações, você está se ancorando em verdades que são eternas. Reconhecer a importância da palavra em nossa vida é um convite à ação. A vida cristã não é passiva, precisa ser uma busca ativa e intencional. Quanto mais você se dedica a viver e aplicar os ensinamentos de Jesus, mais sentido sua vida espiritual fará. Em um mundo que constantemente tenta nos desviar, a palavra de Deus é um elemento de estabilidade e força. Portanto, quando as decisões o perturbam e a direção parece incerta, lembre-se de que a Escritura está ao seu alcance. Permita que ela seja a luz que guia seus passos, proporcionando clareza nas situações mais confusas e orientação em caminhos obscuros. É por meio dela que você descobrirá a direção que o Senhor tem para a sua vida, tornando-se um farol de esperança em meio à escuridão. Número 8. A esperança te vem da promessa. Você já se perguntou como as promessas de Deus podem trazer esperança, mesmo nas situações mais sombrias da sua vida? Em meio a crises e incertezas, o desespero pode facilmente tomar conta de nossos corações. A dúvida pode se transformar em uma sombra opressiva. E tudo o que desejamos é uma palavra de encorajamento que nos lembre que não estamos sozinhos. É exatamente nesse contexto que as promessas de Deus emergem como faróis de esperança, iluminando nossos caminhos e renovando nossas forças. As promessas de Deus são como um tesouro escondido em sua palavra. Elas são distribuídas de Gênesis a Apocalipse. Cada uma delas uma garantia de que Ele está ao nosso lado e que seus planos para nós são de paz e não de mal. Em Jeremias 29:11,
encontramos uma das promessas mais marcantes. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Essa promessa nos assegura que mesmo em meio a tomar decisões por nós mesmos, a prática da obediência pode parecer um fardo. Entretanto, em meio às incertezas e desafios, a obediência à voz de Deus se revela não apenas como um ato de devoção, mas como uma chave poderosa que abre portas para bênçãos e uma vida plena. Quando escolhemos obedecer, estamos, na verdade, escolhendo trilhar o caminho que nos leva à realização do propósito divino estabelecido para nós. A Bíblia nos apresenta muitos exemplos de homens e mulheres que, ao optar por obedecer a Deus, experimentaram transformações em suas vidas. Pense em Noé. Quando Deus o instruía a construir uma arca, ele estava em uma situação aparentemente absurda. Uma grande inundação estava por vir, mas ninguém ao redor dele acreditava. No entanto, em Gênesis 6:22, está escrito que Noé fez tudo o que Deus lhe ordenou. Sua obediência não apenas salvou sua família, como também preservou a vida de muitas outras espécies. Isso nos leva a refletir sobre a natureza da obediência. Ela não é apenas um ato de submissão, mas uma expressão de fé e confiança em Deus. É como o ato de seguir uma receita ao cozinhar. Se você não respeitar os ingredientes e medidas, o resultado não será o esperado. Assim também, a obediência a Deus implica acreditar que Ele conhece o que é melhor para nós, mesmo que não entendamos a totalidade de seus planos. Na nossa vida diária, a obediência tem o poder de nos guiar nas decisões e a manter nosso foco nas promessas de Deus. A cada passo que damos em conformidade com a sua vontade, Ele se torna nosso guia e orientador. Um exemplo poderoso disso se encontra em Josué, que, seguindo as instruções de Deus, levou o povo de Israel à terra prometida. Foi através da obediência às suas ordens, incluindo a marcha ao redor de Jericó, que as muralhas desabaram. Essa história nos ensina que, quando seguimos as direções divinas, mesmo as situações mais impossíveis podem ser transformadas. Entretanto, uma pergunta que muitos se fazem é: como posso saber se estou realmente ouvindo a voz de Deus? É nesse ponto que a prática da meditação e da oração se entrelaça com a obediência. Quando passamos tempo em oração e estudando a palavra, ficamos mais sintonizados com a vontade de Deus e, assim, nos tornamos mais aptos a obedecer. É essencial buscar a sua presença em meio à turbulência, pois é nesse espaço que encontramos clareza e coragem para seguir o que Ele nos pede. Além disso, a obediência não é sempre fácil. Muitas vezes, pode nos exigir sair da nossa zona de conforto ou abrir mão de nossas próprias ideias sobre o que queremos para nossas vidas. Um exemplo marcante é o chamado de Abraão. Ele foi convocado a deixar tudo o que conhecia em Ur dos Caldeus e seguir para uma terra que Deus lhe mostraria. Com certeza, esse foi um passo de fé que não veio sem desafios e incertezas. No entanto, a obediência de Abraão o colocou em uma posição de receber promessas e bênçãos que ressoam até hoje. Seu nome se tornou sinônimo de fé. É fundamental lembrar que a obediência traz consigo proteção e segurança. Quando escolhemos andar nos caminhos do Senhor, as promessas de proteção e provisão se tornam parte da nossa realidade. Salmos 91:1-2 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Ao obedecer,
você se coloca sob o abrigo de Deus, onde encontrará conforto e paz, mesmo nas tempestades da vida. A obediência também é um ato de amor. Em João 14,15, Jesus diz: "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." Quando obedecemos, estamos expressando nossa devoção ao Senhor de forma tangível. É um sinal de que reconhecemos sua autoridade e confiamos em seu caráter. Pense em um pai que pede a seu filho para atravessar a rua de maneira segura. A obediência àquele pedido não é apenas uma questão de seguir regras, mas uma expressão de amor e cuidado. Para praticar a obediência em sua vida, comece identificando áreas em que você pode estar relutante em se submeter à vontade de Deus. Pergunte-se: isso que estou fazendo reflete a vontade de Deus? Este tipo de autoexame é vital, pois pode abrir os olhos para onde você pode estar se desviando e necessitando retornar aos caminhos do Senhor. Outro passo é a implementação de pequenos atos de obediência diária. Seja em sua atitude ao lidar com pessoas ao seu redor, na sua vida profissional ou em suas interações familiares, procure maneiras de agir de acordo com os princípios que Deus estabeleceu. Às vezes, pequenas ações podem levar a mudanças significativas e surpreendentes em sua vida e na vida dos outros. A obediência a Deus é uma jornada contínua, e embora haja desafios e resistência, lembre-se de que cada passo dado em direção a Ele traz recompensas valiosas. A cada pequeno ato de fé e compromisso, você não só experimenta a transformação em sua própria vida, mas também se torna um instrumento de Deus para alcançar os outros. Assim como Noé, Abraão e Josué, você pode se tornar uma testemunha viva da fidelidade e do poder de Deus, que transformam vidas por meio da obediência. Número 10. As consequências da desobediência. Você já parou para pensar quais são as consequências da desobediência a Deus em nossas vidas? Muitas vezes, podemos ser tentados a ver a desobediência como uma escolha inofensiva ou até mesmo desprezível. Mas a verdade é que cada decisão que tomamos tem um peso profundo, especialmente quando essa decisão envolve o desvio da vontade de Deus. A desobediência pode parecer atrativa a curto prazo, mas as suas ramificações podem ser devastadoras, afetando não só nossa própria vida, mas também as vidas das pessoas ao nosso redor. A Bíblia está cheia de advertências e exemplos sobre as consequências da desobediência. Um dos exemplos mais notáveis é o de Adão e Eva. Ao desobedecer a Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não apenas enfrentaram a separação da comunhão com Deus. Pecado entrou no mundo por um só homem, mostrando que uma única ação de desobediência pode ter repercussões eternas. Mas talvez você se pergunte: como a desobediência se manifesta em minha vida? Não precisamos olhar longe para identificar suas manifestações. Pode ser em pequenas decisões diárias, como ignorar a voz do Espírito Santo, que nos orienta a agir com integridade, ou evitar o chamado para ajudar alguém em necessidade. Quando nos afastamos da vontade de Deus, abrimos a porta para a confusão e a dor em nossas vidas. Em Gálatas 6:7, aprendemos que Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Nossas ações têm consequências, e isso se aplica tanto às boas quanto às más decisões. Às vezes, a desobediência vem disfarçada de racionalização. Podemos justificar ações que sabemos que estão erradas, acreditando que nossas intenções são nobres. Um exemplo disso seria a história do rei Saul, que desobedeceu a Deus ao poupar o rei Agag e as melhores ovelhas da batalha. Saul pensava que estava fazendo uma boa escolha ao sacrificar as melhores ofertas ao Senhor. Mas a verdade é que, em sua desobediência,
ele foi repreendido e perdeu sua posição como rei. 1 Samuel 15. Esse relato nos mostra que muitas vezes podemos enganar a nós mesmos, mas Deus sempre conhece a verdade. As consequências da desobediência não se limitam a punições. Elas podem também se manifestar como a perda de oportunidades e bênçãos. Imagina um atleta que se recusa a seguir o treinamento adequado. Ele pode se sentir bem momentaneamente, mas suas chances de vencer corridas importantes diminuirão. Da mesma forma, na vida espiritual, quando nos desviamos do caminho que Deus estabeleceu, perdemos a oportunidade de experimentar suas bênçãos plenas. Efésios 2:10 nos lembra que somos feitos para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Cada passo de desobediência pode-nos, potencialmente, afastar dessas obras e seus efeitos. Outro aspecto da desobediência são os danos aos relacionamentos. Quando não seguimos as instruções de Deus em nossas interações, podemos criar divisões e desentendimentos. E o que poderia